Mas até ao contrário do que vocês, principalmente a Letícia e a Gabi falaram, eu não foco tanto só em quadrinhos ou autoras femininas. Eu tento pegar um pouquinho de tudo para colocar ali na página, porque meio que, como é um espaço que parece que não é nosso, no mundo dos quadrinhos, seja mesmo como leitoras, não só como criadoras de conteúdo, né? Sempre é posto em prova se é nosso lugar estar ali ou não, ou até o nosso conhecimento. Toda vez que você chega num grupo, principalmente de rapazes, e você fala que gosta de quadrinhos, parece que você precisa se provar. Então, assim, a gente se sente naquela necessidade de falar até sobre a representatividade feminina nesse mundo. Mas às vezes você quer falar de outras coisas também, mostrar que você gosta e tem conhecimento sobre elas. Então, assim, vocês já passaram por alguma situação na página de vocês, seja no canal do YouTube, seja fazendo simples resenhas nas páginas de vocês, alguma situação que vocês notaram que foi só por serem mulheres, tipo assim, alguém achar que você aquele mundo, porque aquele não é o seu espaço. Já passaram por alguma situação assim? Algum tipo de assédio, mesmo que seja privado, no privado, sobre esse mundo, como se esse espaço não fosse de vocês? Nossa, sim, sim. A página é recente, a página foi criada em maio do ano passado. E aí eu estudo quadrinhos de uma maneira mais formal, né, por causa do mestrado. Meu mestrado é com quadrinhos. E aí eu lembro que eu comecei a fazer umas postagens de você sabia ou algo assim, coisas de história dos quadrinhos. Ah, começou no ano tal, porque não começou, não começou, mas a gente não tem lá um ano para a gente bater a tecla e falar, foi a partir daqui que a gente reconhece quadrinhos como quadrinhos e tal. E eu lembro que várias vezes, assim, sempre aparecia algum homem velho, chato, branco, hétero, para corrigir alguma informação e falar, não foi assim, porque 500 anos antes já tinham inventado tal coisa. Tá bom, moço, mas aqui é uma das possibilidades de leitura da história, tá tudo bem, sabe? Não precisa encher o saco com isso. Mas eu aprendi rápido a deixar o comentário lá e seguir com a vida, assim, porque não é nenhuma história absoluta. Esse é um dos caminhos possíveis de se contar a história dos quadrinhos, tá tudo bem. E aí teve um também que quando saiu, putz, aquela série dos meninos da Netflix, que é linda, linda de viver, que é um casal gay, os meninos jovenzinhos. Ai, eu não vou lembrar o nome agora. Heartstopper. Isso. Heartstopper. Eu fiz o post e como fica meio que já pronto, você só vai alterando algumas coisas. No erro, assim, saiu como Estados Unidos, o país de produção. E foi na Inglaterra, na verdade. Nossa, tipo, uns 10 héteros tops entraram lá. Você é Hackstopper? o país de produção. Ai, tá bom, mas a série é legal, né? Você pegou a mensagem? Ó, muito bom. Ai, eu odeio essa parte, assim, me irrita muito, muito. E como Com você certeza que eu pode faria. errar o país de É, produção, Gabi? Que sou erro estúpida. mortal. Como você faz isso? Estados Unidos e Inglaterra são totalmente diferentes. Tá bom, desculpa Meu aí, Deus, isso não se mas a série é faz. legal. É sobre isso. Beleza. Eu ia falar da minha experiência. Bom, a Gibtec existe há 8 anos e desde o começo, assim, a primeira formação da Gibtec que a gente foi trocando, eu era a única mulher. Hoje já fomos em 3 meninas no coletivo. Hoje voltou a ser só eu de mulher. E hoje diminuiu um pouquinho, mas no começo era muito complicado, assim, porque os homens chegavam no espaço e não me cumprimentavam, passava reto por mim, cumprimentava todos o restante do coletivo, e eu simplesmente era uma pessoa insignificante ali, não merecia o cumprimento desses deuses. A minha opinião não era escutada lá quando enfim, a gente fazia palestras, né, mediava palestras, então sempre levantava a mão para comentar, para fazer alguma intervenção, enfim, uma mediação. A opinião não é levada em consideração, a gente percebe isso. Eu costumo ser mais questionada, né, quando eu estou numa roda de conversa. E é um campo de disputa, né? Assim, acho que a gente vai lidar com isso ainda. Lidou
as gerações antigas lidaram muito mais pior, de forma pior do que a gente lidou, de forma, enfim, o que eu vejo, o que eu quero dizer com isso é que a gente, por muitos anos ainda, eu acredito que a gente vai ter que disputar esse espaço e ser firmes. Se a gente estudou, a gente tem capacidade, a gente tem conhecimento, tanto quanto homens, a gente tem que mostrar isso e não se sentir intimidadas. Sei que é muito mais fácil falar, né, do que estar numa situação assim. Às vezes você se sente acuada, você não tem um suporte ali, você não tem um apoio, e aí tudo que você quer é sair daquela situação, então é complicado. Mas a maioria das situações foram essas, assim, de ser ignorada, de não ter a minha opinião levada em conta, levada em consideração. Às vezes, algo que eu apontava antes, por um tempo depois, quando era apontada por um homem, aí sim era considerado. Falava, mas fulano teve uma ideia legal. E eu sempre estava apontando, falava, gente, mas eu falei disso também, eu já faço isso há um tempo. E no final sou tida como uma pessoa chata, uma pessoa reclamona, uma pessoa que está sempre querendo aparecer, né? A gente vai sempre ouvir esse tipo de questionamento sobre a gente. E aí, sobre produção de conteúdo, como a gente não tem uma produção, eu acho que regular, assim, tanto quanto vocês, meninas, vocês produzem muito mais do que a página da Gibiteca atualmente, então ainda não senti isso, né? Não tive esse feedback Parece que você precisa se provar o tempo todo, né? Exato, é isso, tem que se provar o tempo todo. Mas eu passei por uma situação que eu achei que eu não fosse passar. Foi uma live que eu participei recentemente e eu estava comentando sobre a Val. A Valéria é do Coragem, ela que é o colete, que é a sede da Gibiteca Balão. E a Val é outra mulher empoderada que sempre ocupou espaços de maioria masculina, né, como o rock, né, o meio musical, metal. Enfim, a gente está sempre passando por isso em várias situações, várias áreas. Eu queria comentar da situação estranha que eu passei nessa live, que eu e um outro colega meu de coletivo, a gente estava participando e falando sobre a Gibiteca. E os únicos comentários que se dirigiam a mim era para falar sobre a minha aparência, fazer alguma brincadeirinha, sabe? E ninguém não levar. Não, eu estava dando sugestões de quadrinhos, enfim, isso não gerava assunto, não gerava comentário. O que gerava comentário era a minha aparência. E aí foi muito, muito esquisito, assim, eu passar por isso. Eu nunca tinha passado, sempre ouvi falar. A gente sempre está numa roda de conversa e ouve meninas reclamando sobre isso, e quando você passa por isso é chato, né? É bem esquisito. Outro ambiente também que eu frequento muito, né? Que eu gosto muito de música e metal, gosto muito de metal. Outro ambiente também muito masculinizado, que ainda é mais hostil ainda, assim, com mulheres, com pessoas negras, pessoas não brancas. Então, eu acho que é uma questão da gente ocupar esses espaços e insistir em todas as áreas da nossa vida, sabe? No trabalho, no lazer, aqui no que a gente faz, com quadrinhos, com música. E é isso, a gente tem que bater de frente, assim. Infelizmente vai demorar para a gente ser considerada pau a pau, igual, sabe, aos homens. Eu acho que é muito disso, né? É um microcosmo da sociedade no geral, então, né, essas coisas acabam se reproduzindo. Várias das situações que você relatou aí, eu já passei, né, na vida real, por assim dizer. Eu né? acho que é muito. Tipo no trabalho, por exemplo, né, de chegar e ser ignorada, né, a gente se apresenta, cumprimenta só os homens, né, e você parece que não existe, ser silenciada, todas essas coisas, né, são situações que a gente tá cansada, né, de passar e sabe muito bem como é. Na minha página, né, na questão de criação de conteúdo, eu considero, né, que eu tenho muita sorte, eu atribuo isso
a sorte mesmo, porque minha experiência é diferente da que a maioria das mulheres relata, né? Não sei se por ser um perfil pequeno, né, ainda, né, e porque cresceu lentamente, muito organicamente e tal, então talvez, né, enfim, isso tem alguma coisa a ver. Mas no perfil especificamente, eu acho que eu nunca passei por esse tipo de situação, não. Agora, fora dele já, algumas vezes, né, tipo, tá em grupo, né, com majoritariamente de homens, né, dezenas de homens e algumas poucas mulheres, e essa questão que a Letícia falou também, de eu falo alguma coisa, argumento, discuto, e o cara lá, né, discutindo comigo, sem nem ter argumento, só implicando. E aí, quando chegam outros homens, né, chegam homens e falam a mesma coisa que eu falei, e aí o cara vai lá e concorda automaticamente com eles, né, e assim, e nessas horas eu gostaria, né, de ser mais combativa, isso que você falou, de reivindicar o espaço, né, e dizer eu estou aqui e tal, e chamar a atenção para o que está acontecendo, né, mas eu sou aquela que acaba deixando para lá, porque não quero entrar em conflito e tal, e isso é bem ruim também, né, porque, enfim, fica naquela, né? Se a gente chama atenção, se a gente discute, a gente fica como a doida da história, a histérica, a chata, reclamona, etc. Então é uma situação que a gente não tem muita saída, mas é isso, é continuar lutando mesmo para ter o nosso espaço. A histérica, a chata. Aqui, para mim, ainda estava falando, mas agora que eu vi aqui, que eu vou. Por causa do delay. Mas o que você falou é bem certo. A gente, às vezes, demora a perceber que isso está acontecendo, porque muitas vezes isso vem na forma de um elogio. E você vê que esse elogio não é um elogio sincero, é um elogio com um certo interesse, né? Então, você postou uma resenha, você fez uma análise, você cobriu um evento, seja o que for, e às vezes os comentários que você recebe, só que legal que você gosta disso, que bom ver uma mulher lendo, né, esse tipo de quadrinho ou nesse meio, que maneiro, uma mulher bonita como você. Então, assim, tudo começa a se direcionar para o fato de você ser uma mulher ou pela sua aparência, como a Letícia falou. Nossa, que legal uma menina bonita que lê isso. Como, tipo assim, as mulheres não precisam ser bonitas para ler quadrinhos, assistir filmes e comentar sobre literatura e tudo mais. Então você começa a ver, poxa, será que o que eu estou produzindo está sendo de alguma relevância, né, de fato? Ou será que você só está chamando atenção por ser mulher? Então acho que isso afasta muito o nosso público. Então, assim, eu já senti vontade de descaracterizar a página, colocar uma foto que não representasse que eu era uma mulher, que não tivesse gênero, que não representasse que fosse um perfil de uma mulher, para que não passasse por isso, para tentar uma certa experiência, algo assim. Eu fiquei durante muito tempo relutando sobre isso por causa desses tipos de comentários. Então, depois de um tempo, eu parei de me importar, eu simplesmente excluía, bloqueava e todas essas pessoas e pensei assim, poxa, por que eu vou me apagar? Né? Por que eu vou tirar a minha foto do meu perfil, tirar o meu nome, que é um nome de mulher, e isso só vai estar dando força para esse tipo de pessoa continuar fazendo isso com outras garotas, porque vai parecer que esse espaço não pertence a nós. E para eu ter respeito falando sobre quadrinhos, ou sobre cinema, ou sobre qualquer tipo de literatura, eu preciso ser um perfil masculino, ou não mostrar, sabe, gênero nenhum ali, ou nos games também, que eu acho que onde as mulheres sofrem muito, para ser respeitada. Aí, depois de refletir durante muito tempo sobre isso, eu acabei desistindo dessa ideia. E acho que até que o que ajudou um pouquinho também foi estar num grupo com o grupo que eu estou agora, né? Eu pertenço a um podcast, eu sou ainda por enquanto, a única menina lá. Então eu vejo que por isso algumas pessoas deixam de falar algumas coisas quando nós estamos em live juntos, num podcast juntos. Mas aí também é uma outra deficiência da nossa sociedade. Você vê que a pessoa não respeita você, ela respeita os outros caras que estão participando do grupo com você, né? E isso ficou muito claro para mim quando uma pessoa de uma outra página de quadrinhos, eu quis fazer até um estardalhaço, mas eu pensei, para que dar audiência, né? Os homens já têm tanta audiência. Veio até o meu perfil para fazer algumas críticas
a respeito do meu podcast e da nossa criação de conteúdos. Até contei isso pra Débora quando a gente participou de um podcast juntos lá no Yellow Talk. Aí eu fiquei pensando, caramba, nós somos o quê? Cinco pessoas lá no meu grupo, mas ele só veio para mim, para fazer aquelas críticas, sabe? Ele sentiu muita vontade para tecer várias críticas bem rigorosas e tal ao meu trabalho que eu estava fazendo, como tipo, não tem conteúdo, preciso estudar, não sei o quê. Se você quiser, eu posso te emprestar alguns quadrinhos. Olha que gentil que ele é. Posso te emprestar alguns quadrinhos para você conhecer e tudo mais. Muita gentileza. Mas eu notei que nenhum dos meus amigos do mesmo programa a qual ele criticou recebeu essas mesmas críticas ou qualquer tipo de comentário no privado deles. Mas nós fazemos parte do mesmo grupo. Esse mesmo grupo que ele criticou. Então, por que será que ele me procurou? Será que eu sou mais simpática e ele quis fazer críticas a mim? Claro que não. É porque eles acham que tem um certo direito de criticar o nosso conteúdo na internet, porque nós vamos talvez baixar a cabeça, ou porque realmente nós não temos tanto conhecimento sobre o que nós abordamos ali. Então é mais fácil criticar uma mulher do que combater outros homens, né? Então isso acaba afastando um pouco o nosso público feminino de mostrar o trabalho, né, que elas produzem. Eu vejo que as mulheres se sentem ainda muito inseguras em falar sobre o que elas gostam, por isso nós acabamos sendo afastadas. Então, muitas páginas de mulheres, só de mulheres, porque às vezes elas se sentem mais seguras falando junto com outras meninas, né, do que ter que combater certos comentários de outros caras. Você já passou por isso também, Gabi? É foda, né? Ai, eu falo palavrão e o Beto ser derrubado, né? Desculpa. Você frequenta os eventos também, né? Eu nunca me esqueci de uma vez que eu tava... Era fila de algum filme aí desses, dos filmes de cinema mesmo, Marvel, DC, enfim. E eu falei que não tinha gostado. Cara, o da frente virou e falou, você não entendeu. Porra! Você acha mesmo que eu não entendi? Eu não gostei da coisa, tá tudo bem, é um produto cultural, você pode ou não gostar, não é esse o ponto. Essas críticas, assim, também, putz, muito, assim, que eu tenho certeza que homens não receberiam de produção de conteúdo, ou de pesquisa, né, quadrinhos. Então, puta, o que acontece, assim, de uns comentários que o cara do lado falou tanta besteira quanto eu, ou pior, mas ele não recebeu aqueles comentários, e eu recebi, de você melhorar isso, você precisa prestar atenção nisso, você precisa rever esse. Nossa, você percebe, assim, é muito nítido a diferença, é muito nítido. Muito. Eu acho que no meio acadêmico ainda consegue ser pior do que na internet. Eu acho que consegue ser ainda... Fora que assim, dá paulada de todos os lados, né? Minha pesquisa é como a gente faz a leitura de quadrinhos. Então, o título dela é Tiras como efetivamente são lidas. A ideia é ver a sequência de leitura mesmo, enfim. E esses dias eu estava falando com um chefe meu, então, é um pedagogo formado, enfim, sou professora, então ele é pedagogo formado, e a pergunta é qual é a relevância disso? Ele jamais perguntaria qual era a relevância de pesquisa de homem nenhum. O cara poderia estar estudando a cor verde do pepino, sabe? Não é esse o ponto, assim, jamais seria questionado. Mas aí juntou que é uma mulher pesquisando quadrinhos, qual a relevância disso? É isso. E ainda é mais complicado, né, Gabi, nessa situação aí, que eu não sei, eu entendi que aí, se eu tiver entendido errado, você me corrige, de hierarquia, né, porque foi um professor seu? Foi um... No caso, eu sou professora e a pessoa é meu chefe, vamos dizer assim. Nossa, então é muito complicado isso, você ouvir isso, sabe, de uma pessoa... Da educação, né, tem uma questão ali, você deveria falar, nossa, mas assim, uma pesquisa de processo de leitura, não interessa nem o gênero, já é fundamental, mas não. Qual é a relevância disso? Fora isso, aí necessariamente acham que eu uso tiras do Maurício de Souza, que eu amo, mas não, eu uso tiras de mulheres, eu trouxe mulheres que estão atuais na internet, enfim. Tudo isso é engraçado, assim, você percebe um estranhamento muito forte, assim, não basta você estudar quadrinhos, você traz tiras de mulheres, o que você está fazendo?